Vanguarda Comunidade. Olá, o Vanguarda Comunidade de hoje vai falar sobre mais um esforço promovido em favor da qualidade de vida e do conforto a crianças autistas. Eu me refiro a esta revista, a primeira do Brasil dedicada diretamente a crianças que têm essa síndrome. Ela reúne opiniões de médicos, terapeutas e outros especialistas numa abordagem multidisciplinar dedicada ao conhecimento mais aprofundado do autismo. Neste programa eu converso com o responsável por essa publicação, o jornalista Paiva Júnior, Francisco Paiva Júnior, que é de Atibaia. E você me chega com essa revista aqui, Francisco, que primeiro parabéns pela iniciativa, pela publicação. Eu mostro de novo aqui nessa câmera aqui, ó. Revista de autismo, tá vendo? Revista Autismo, informação gerando ação. Como é que surgiu a história, a ideia de você publicar essa revista que traz dados específicos sobre essa questão? A revista surgiu de uma iniciativa de pais, estritamente de pais de pessoas com autismo. Que é o seu caso. Que é o meu caso. Eu tenho um filho com autismo que tem hoje 3 anos e 9 meses. E dessa iniciativa acabou surgindo um grupo na internet, ninguém se conhecia pessoalmente, e acabou que nós achamos um pai que tinha uma gráfica, um pai que fazia editoração gráfica e eu era o jornalista. Juntamos e fizemos essa mistura que deu certo. Tanto que no expediente está dizendo que você é o jornalista responsável, Exatamente. O editor-chefe e assim vai. Exatamente. Né? E aí surgiu uma revista voltada para o assunto. Quantos exemplares? Eu estou com o número 0 aqui na mão, ano 1, número 0, ano 1. Quantos exemplares iniciais? Nós fizemos inicialmente 5.000, Abranches. 5.000 exemplares nós conseguimos sem dinheiro, sem ONG, sem governo, sem nada, sem empresa, sem nada. 5.000 exemplares, com esse arranjo aí de pessoas interessadas. Exatamente. Quanto tempo? A revista, como é que está a saída dela? Vai para o Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro, gratuita. E esses 5.000 exemplares, em uma semana, esgotaram. As pessoas pagavam somente a postagem. O pai que tem uma gráfica, que é do Rio Grande do Sul, ele acabou que ele sensibilizou um fornecedor. E esse fornecedor doou o papel, ele doou a impressão, nós doamos o trabalho, e aí foi essa luta de conseguir conteúdo. E os profissionais, assim, de cada 10 profissionais que eu solicitei texto, eu recebia 9 sims para cada não. Né? Então acabou que foi uma união aí justamente de esforços que gerou um bem para o Brasil todo. E a gente percebe que isso é o resultado prático de interesses que estavam dispersos e que conseguiram ser reunidos numa revista só. Isso é muito importante para a gente, que de repente o nosso telespectador que assiste o programa é atraído pelo tema que interessa ao programa. No nosso caso aqui, voltamos a falar sobre autismo. Não é a primeira vez que este programa trata do assunto. Mas agora uma revista que de repente pode te interessar. Como é que a pessoa pode fazer para poder ter uma publicação dessa em casa, para conhecer mais a fundo sobre a questão? Após essas 5.000 exemplares, a gente fez uma campanha para reimprimir, porque a demanda foi absurda. A demanda foi muito grande, mesmo sem as pessoas saberem que conteúdo havia na revista. Ou seja, essa aqui já é a reimpressão. Essa é a reimpressão. Reimprimimos mais 5.000 com uma campanha de doações, doado por pais, por instituições. E aí conseguimos fazer mais 5.000. Hoje, se alguém quiser, pode acessar o nosso site, que é revistaautismo.com.br, e lá encontra as instruções de como receber a revista na sua casa. Tá. Então, ao longo desse programa, nós vamos ter, inclusive, na nossa tela, Revista Autismo, com 2 As, na Revista Autismo.com.br. Esse é o site onde pode ter acesso a essa publicação, que está absolutamente fantástica, maravilhosa. Importante nós deixarmos bem claro para o nosso telespectador que nós não estamos aqui fazendo uma abordagem médica, especificamente técnica a respeito do assunto, mas sim uma abordagem jornalística, uma abordagem familiar. Nas pesquisas que você fez, com qual conceito de autismo você está trabalhando? Olha, que a revista está divulgando, né? Sim. O autismo é uma síndrome muito complexa, muito complexa. E a ciência pouco sabe de causas e como tratá-la. Então a gente optou na revista de ter abordagens de tratamentos que são reconhecidos
e respeitados e praticados pela medicina contemporânea, né, a medicina atual. No mundo inteiro. No mundo inteiro, e também a medicina alternativa. Né? Lógico que nós temos um bom senso de colocar, de ter uma filtragem, de colocar os assuntos que são realmente eficazes, realmente assuntos que sejam comprovados, mas uma medicina alternativa, que ainda está experimental muitas vezes, mas que os pais se deparam com isso. Nós não estamos incentivando nem que optem por um caminho ou por outro, mas se os pais se deparam com isso, nós queremos pelo menos explicar o que é isso, o que promete, como funciona. Vamos dar um exemplo. Há uma ou duas reportagens aqui na revista que tratam da abordagem Sunrise. Isso. Que técnica é essa? Sunrise é uma técnica norte-americana, né, estadunidense, para ser mais preciso, e que tem até um filme, chama Meu Filho, Meu Mundo, que conta a história dessa técnica. Foi criada por pais, não por profissionais, nada técnico. Foram os pais que elaboraram, que uma abordagem, exatamente, de estimular uma interação interpessoal. Então, é uma forma de brincar com seu filho num ambiente mais propício a isso, né? Um ambiente que seja mais limpo, um ambiente que não tenha tantas distrações para a criança, e técnicas para que você possa brincar da maneira correta, que você consiga estimular o seu filho, arrancar dele aquela comunicação, se conectar. A grande palavra do Sunrise é conectar-se, unir-se à criança, entrar naquele mundo fechado da criança para trazê-la de volta. Como é que você começou a perceber que o seu filho poderia ser um autista? Olha, o meu filho, até 1 ano e 10, 11 meses, ele não falava. Ele balbuciava algumas coisas, mas nunca com a intenção de se comunicar. E eu acabei comentando isso com o padrinho dele, um grande amigo meu. E falei, olha, meu filho não é que ele não fala, parece que o problema dele é de comunicação. E aí ele falou assim, olha, eu estou alguns dias para falar com você, você já leu algo sobre autismo? Foi quando te abriu, então, a possibilidade. Exatamente. Aí deu aquele clique, né? Eu falei, eu vou pesquisar o assunto. Porque o primeiro sintoma que ele me falou assim, ó, perceba que seu filho não olha nos olhos. E é um sintoma do autista, ele interrompe qualquer processo de comunicação. Exatamente, ele foge daquele olhar olho no olho, né? Que é natural, o ser humano procurar a face do outro, né? E aí eu, recorrentemente, eu falei, nossa, várias vezes eu me lembrei, é verdade. Isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto e mergulhei nesse mundo do autismo e começamos a agir, que é o importante. Não ficar naquela diagnóstico precoce, qual a importância do diagnóstico precoce nesse caso? Abranches, é exponencial o ganho que se tem num diagnóstico precoce, um ganho de qualidade de vida, um ganho, assim, não dá nem para mensurar. Cada caso, como se diz muito na medicina, cada caso é um caso, mas no autismo ainda mais, porque é muito específico. Você pode ter um autista que olha nos olhos, a maioria não olha, mas você pode ter um que olha. Então, assim, não tem sintomas muito fechados. O exame clínico é muito complicado, porque nem sempre dá para você diagnosticar com facilidade. Não é simples você diagnosticar com facilidade, né? É um diagnóstico complexo. O espectro é muito variado. É muito grande o espectro. Então... Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos terminar o nosso primeiro bloco, vamos continuar falando a respeito dessa questão do seu filho e desse espectro variado, que isso é importante para aclarar essa questão para muita gente que nos assiste e que de repente quer outras informações a respeito dessa questão. E elas estão reunidas na revista Autismo, Informação Gerando Ação. Daqui a pouco estamos entrando no segundo bloco do nosso programa. Até já. Estamos de volta com Vanguarda Comunidade, tratando de um assunto sempre muito importante para a qualidade de vida, para o seu conforto, o meu telespectador do nosso programa. Revista Autismo Informação Gerando Ação, uma belíssima publicação aqui do Paiva Júnior e de um grupo de amigos interessados no tema, envolvidos com o problema em casa, com a questão com filhos, com algum parente, com uma pessoa que de uma certa forma despertou esse interesse e foi o seu caso. Exato. Quando você descobriu, recebeu o diagnóstico médico que seu filho era autista, você teve que naturalmente viver um luto da perda do filho perfeito. Sem dúvida.
O que isso te custou ao longo desse tempo? Você amadureceu mais rápido, pai? Branches, aconteceu o seguinte, você recebe a notícia de uma suspeita de autismo. O diagnóstico, muitas vezes, ele não está fechado para uma criança de 2 anos, 3 anos. E é importante você não parar, você agir ainda que não tenha um diagnóstico fechado. Justamente porque essa ação, esse tratamento, quanto antes ele é iniciado, a qualidade de vida que você pode obter, que a criança vai obter, é espetacular, é muito maior. O tratamento é feito através de terapias não de remédio, né? Mas terapias de comportamento, de mudança de comportamento. Exatamente. Né? O uso de remédios ele é bem restrito, são para casos específicos de agressão, hiperatividade em excesso. Não é a maioria dos casos, né, o uso de remédio. Então, são terapias mais comportamentais ou interrelacionais, de estímulo, fonoaudiológico, psicológico, é multidisciplinar. Então, você tem que envolver vários profissionais. Quando nós recebemos a notícia, você vive um luto, você perde aquele filho. Aquele seu filho morre naquele momento. Um filho perfeito. O filho perfeito, o filho que você fazia planos, sem querer você faz planos, né? Claro, sem querer você acaba fazendo, criando expectativas. E aí nasce o filho real que está à sua frente. Exatamente, real e especial. E aí você fala, eu estou preparado para isso? Ninguém está. Ninguém está. Eu acho que naquele momento, Deus prepara. Sabe, naquele momento você torna-se preparado e vai se preparando a cada dia. Você imaginava que lá, quando você começou a estudar jornalismo, ou comunicação social, na PUC de Campinas, você imaginava que chegaria, que essa sua habilitação, a sua esposa trabalha com o quê? Relações públicas. Então, todo mundo na área de comunicação. Você imaginava que logo ali na frente a vida ia trazer um grande desafio para você colocar em prática o teu talento? Não, nunca imaginei que fosse me envolver com a área de saúde. Jamais. Né? Nunca uma segmentação muito específica, né? É uma revista segmentada, trata de um tema específico. Exatamente, tanto que é a única que nós temos registros em língua portuguesa, é a única revista no mundo que trata de autismo em língua portuguesa. Única do mundo? Do mundo em língua portuguesa. E na América Latina? Na América Latina, nossa região? Também não temos nenhuma no Brasil, nem na América Latina, em nenhum idioma. É a primeira e única até agora. É a primeira e única de acordo com os nossos mais, registros. Né? Para poder atingir o maior número de pessoas, né, pai? Sem dúvida, sem dúvida. Mas que bom que tem a sua, que bom que tem isso daqui. E a gente falou da abordagem Sunrise e o projeto DAN, o que é? Olha, o protocolo DAN é um protocolo de ações de médicos, também vieram dos Estados Unidos, médicos, em sua quase totalidade, médicos pais de autistas, que descobriram uma forma de tratar com tratamento biomédico, envolvendo inclusive a digestão, inclusive com dietas, com quelação, com medicamentos. É algo mais complexo, mas também muito usado nos Estados Unidos e hoje em ascensão aqui no Brasil. Você falou, inclusive, que você está falando bastante dos Estados Unidos e parece que há um dado aqui, na capa está escrito, 1 em 110 crianças nascidas nos Estados Unidos está dentro do espectro autístico. E nós falamos que iríamos falar sobre o espectro. Há uma variação muito grande. Esse número, como é que se chegou a esse número? Olha, esse número, ele vem do CDC, que é um órgão que faz o controle de doenças nos Estados Unidos. E essa estatística, ela é recente, inclusive ela foi revisada e mês passado ela estava com 105. 1 para 105 era o número oficial dos Estados Unidos. De cada criança até 8 anos. Mas agora, essa revista traz uma grande novidade que eu quero aproveitar para tocar já nesse ponto, que é a possível cura do autismo. Exato. Possível cura do autismo e o mais interessante, quem está descobrindo o caminho para chegar lá, não é uma coisa para agora, mas quem está descobrindo o caminho para chegar lá é um neurocientista brasileiro. Como é que você chegou a essa pessoa? Eu acabei vendo a reportagem dele na TV e lendo, porque eu estou sempre pesquisando sobre o assunto, e enviei e-mail para esse neurocientista, o nome dele é Alisson Motri, neurocientista brasileiro, trabalhando na Califórnia, e ele me respondeu dizendo que havia visto a revista. Tinha chegado lá? Chegou lá. Que beleza. Chegou lá. De Atibaia para o mundo, tá vendo? Exatamente. E parabenizou pela revista, o que nos deixou extremamente lisonjeados, Nossa, né? Muito bom mesmo. E me deu uma entrevista exclusiva de 1h10, que estará no próximo número da revista, que deve sair agora em março ou abril.
uma entrevista exclusiva falando